Beleza, estamos ao vivo. Tudo bem, pessoal? Eu espero que sim, pois o Hag esqueceu de acender a luz. E aí ele deu a luz agora. Mas calma, não, esse é só o começo, tá? Porque hoje a confusão é ao cubo, tá? Não é vezes 3 não, é ao cubo, é exponencial. Vocês já vão entender. Querem ver? Eu duvido que o Lucas vai gritar. Lucas! Ah! Aê! Agora, qual dos três? Porque só tem Lucas aqui. No Giro da Semana RPG, que é um quadro aqui no canal que reúne Lucas ao Cubo, mentira, traz notícias de RPG ao longo da semana para tentar atualizar vocês. Então, se por acaso vocês já estiverem com a gente no chat aqui da Roxinha, desejo boa noite. Agora, se vocês forem nos assistir depois na Vermelhinha, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão do Maia, seja na parede do Malk, seja no teto do Nascimento. Não importa onde seja. O importante é que vocês estejam confortáveis para lutar com esses Lucas ao cubo. Agora, o Malk é que comanda. Lucas! Não tá vendo que o Lucas é o Rui? Bugou, né? Qual dele? Bugou, velho. Bom dia pra quem é de dia, boa noite pra quem é de noite, boa madrugada pra quem não dorme. Isso é efeito do TDAH, né? Mas hoje é tudo Lucas com TDAH, e esse aqui é o pior de tudo. Né? Eu acho que isso é o mal do Lucas. Já fala assim, cara, o nome dele vai ser Lucas, tem TDAH. Eu não conheço um Lucas que não tenha TDAH, cara. Bem, estamos aqui hoje com o Lucas e com o Lucas, né? E hoje vamos falar de um jogo que eu experimentei lá no protótipo do cartaz do DOF desse ano. E o culpado foi o Lucas Nascimento. E aí depois eu fui descobrir que o Raga também conheceu o jogo. E por minha culpa, mais 2 integrantes meus conheceram o jogo no domingo, né? E cara, eu no sábado, eu ia já jogar no sábado. Eu toda vez que eu ia lá, tava rolando mesmo. Tava tendo um movimento. E aí eu falei, eu não vou atrapalhar, não vou atrapalhar, não vou atrapalhar. No domingo, enquanto eu tava em frente à área do protótipo do Catarse, tava rolando mesmo. Teve um momento que eles estavam falando tudo em inglês. Eu falei assim, velho, pega, pega. E aí eu fui descobrir que a mulher do Lucas Maia, não sei se pelo que eu entendi, ela não é daqui, eu. Oi? Mas, cara, então vai, vamos lá, vamos começar. Vamos primeiro apresentar o autor do jogo, né? Que é o Lucas Maia. Lucas, dá uma boa noite aí pra galera. Beleza, olá, boa noite, gente, tudo bem? Esse rolê aleatório aí vem muito por conta de eu ser um nerd muito viciado em RPG, gosto muito de jogar, de mestrar. Sou carioca, mas atualmente moro aqui em Nova York, então onde eu conheci a minha esposa, que também é coautora do Assalto ao Ethereum Express. E aí, nessas coincidências da vida aí, então a gente teve uma... Eu decidi, depois de ir na Gen Con, montar aí uma one-shot, e aí a gente conseguiu vou colocar ela como se fosse um produto mesmo, e aí por conta disso a gente ganhou um concurso do DOF, então a gente veio de Nova York para o Brasil, e daí a gente pôde encontrar essa galera toda aí. E é claro que nessa aventura aí, o Lucas Nascimento, que eu vou passar a bola aí para a apresentação na próxima, entrou como ilustrador e parceiro criativo, então estamos aí agora com esse projeto. Cara, obrigado pelo convite, Malk. deixa eu te perguntar uma coisa, só se eu entendi, você não tá nem aqui no Brasil. Não. Caraca! Foda. Bem, e então agora vai lá, Lucas Nascimento, com você. Olá, boa noite. Meu nome é Lucas Nascimento.
Sou um dos criadores da Maloca Games, faço parte do Melanina RPG, mas hoje eu sou aí um dos integrantes da Grasshopper. A gente trabalha fazendo esses jogos aí principalmente para poder garantir a diversão. A gente quer fazer os jogos mais divertidos possíveis e tudo mais. E sou uma das engrenagens que movimentam a locomotiva do Ethereum Express, que é um jogo que definitivamente foi muito legal de ter participado. Eu participei desenvolvendo as artes, ajudando a criar um pouco do universo visual do jogo e tudo mais. Então essa carinha que vocês veem geralmente no jogo, esse cenário, esse trem aqui no fundo, essa estação ali no fundo do Lucas, tudo isso é um pouquinho uma amostra do que tem dentro do universo de Ethereum Express. Bem, então agora, explicando pra galera, a gente vai fazer algumas perguntas para eles, vai mostrar o material. Eu já percebi então que vai ter outras coisas pra gente até falar. Depois a gente vai para o momento da rádio e depois a gente vai para o que rolou na semana conosco e o que vai rolar nas próximas. E a parte de o pessoal perguntar, porque já vieram perguntar: pô, mas e aí, quando que vai voltar a parte de atualização do financiamento coletivo? Está na revista. Você vai, baixa na revista, né? Já fica um incentivo mais ainda, porque você vai estar conhecendo esse lançamento, você vai estar conhecendo tudo que rolou na semana na parte do RPG, e tem bastante coisa, né? E agora o nosso está realmente com formato de revista. Então, para nossa alegria e para sua alegria, vamos lá começar. Raga, com você. Olha, eu quero pedir licença ao cubo aí da galera para fazer um elogio. Espero que vocês não se importem, porque é sincero. Nascimento, tu é bonito pra caramba, viu? Homem formoso, bonitão desse, pode crer. Não. Então, eu quero aproveitar então, primeiro para agradecer o elogio. Eu tenho que aprender a aceitar elogios hoje em dia, tá um pouco difícil, tá? Mas eu quero aproveitar, já que você falou de algo tão visual, eu queria muito fazer uma coisa que eu não fiz e eu deveria ter feito desde o começo, tá? Eu sou o Lucas Nascimento, sou um homem negro, com cabelos longos em formato de dread, tenho uma barba grande também, preta, bem escura, e estou usando uma camisa preta e azul, né, com alguns detalhes em branco, tá? Então fica aí a minha audiodescrição para a galera que está só ouvindo a gente poder ter uma imagem bem completa na minha cabeça. E aí você pode aproveitar esse comentário do Hagabash para poder me desenhar o mais bonito que você puder com essas informações, tá? É isso aí. Muito bom. Gente, o Lucas é muito bonito, tá? O Lucas, ele realmente é muito bonito. Acho também. Eu vou aproveitar o embalo e vou também fazer. Eu sou o Rodrigo Hagabash, sou belenense, no estado do Pará, região norte do Brasil. Eu sou branco, com uma pele meio morena, porque eu tenho descendência libanesa. Estou usando uma camisa branca do meu grupo de capoeira, dança e luta, e o ambiente do meu quarto cheio de coisas. Aqui tem roupa pendurada, tem livro, janela, televisão, às vezes dá para ver até a cama. Então imaginem que está um caos no meu quarto. É assim. Aí eu passo pro Maia. Maia, descreve aí você também. Beleza, então eu sou branco, sou privilegiado e tenho o privilégio também de trabalhar com tanta gente bacana aí, mas minha descrição visual é essa. Sou o homem branco padrão de cabelo preto e carioca, e moro atualmente em Nova York depois que eu vim pra cá trabalhar. Muito bom. Tá. E Malk, é tu? Bem, eu sou o Lucas Malk, né? Eu tô usando uma camisa vermelha. Eu estou com algumas guias de Umbanda, pois é minha vida social, minha religião e meu projeto de crescimento. Eu estou usando uma cartola steampunk com vários apetrechos e um óculos com várias engrenagens. Sou branco, não queria ser, mas é a vida. Não queria realmente ser. E o Lucas Nascimento sabe disso. Estou com 2 fitas de girassol e de quebra-cabeça,
pois eu tenho TDAH e autismo. E tô num quarto cheio, literalmente cheio de livros, jogos, inclusive com jogos da Maloca e Sankofa. Está aqui entre eles. Então é isso. Beleza, então agora vamos ao assunto. Antes, deixa eu dar uma boa noite aqui pra galera do chat. Temos a Tatiana Barbirato, temos a Carol Bernardino, que estão deixando aqui um beijão pra gente. E também temos o Otton Nadab, que é da Associação Dungeon Belém. Salve, Otton. Você é brabo. Tá, aqui a gente tem que fazer o comentário, inclusive, primeira associação oficial de RPG no Brasil, ok? Associação Dungeon Belém, tá? O Otton aí tocando essa galera. Inclusive, parabéns pela iniciativa e que venham mais para que a gente possa ter o nosso hobby, que é uma prática simples, também aceita de forma institucionalizada na sociedade. Aí, tamo junto, Otton. Parabéns pela iniciativa. Boa. Eu aproveitando, Lucas... Minto, Lucas não, Nascimento. Aproveitando o Nascimento que tu soltaste essa da Dungeon, eu tô meio que seduzindo a galera da Dungeon, isso já coloca entre parênteses o Otto, de fazer a Dungeon estar no Diversão Offline 2026 com um pequeno espaço lá na Indie Alley com jogos paraenses. Eu tô articulando com ele, eu quero ser a quem vai ajudar, porque eu quero que seja a Dungeon Belém a ser a figura que vai levar esses jogos pra lá. Então tô meio que mexendo a cabeça dele pra gente fazer isso. Precisa, é extremamente necessário, até porque, né, levando essa questão da representatividade de um modo geral, existe uma necessidade de representação nortista e nordestina dentro do DOF, principalmente, né, inclusive do Centro-Oeste também, a gente tem poucos, mas o Sul e o Sudeste dominam o DOF, é absurdo, e a gente precisa também da presença da Dungeon Belém enquanto uma instituição para que as pessoas ao redor consigam perceber, opa, peraí, o RPG levado realmente a sério, sabe? Tipo, é algo maior, ainda é divertido e ainda é algo maior, como é que isso funciona? Então, ter a Dungeon Belém presente, se mostrando essencial no DOF, assim, definitivamente é essencial, até para poder inspirar que novas organizações surjam também, novos grupos possam se institucionalizar da mesma forma. Acho fundamental, apoio 100%. Eu não sei se eu posso ajudar com muito, mas com o que eu puder ajudar, contem comigo nesse processo. Show de bola. Então agora vamos falar do tema de hoje, que é o assalto ao Aetherium Express, ou Expresso do Aetherium, não é isso, Maia? Sim. Então... Pode pronunciar como quiser, o jogo é de vocês. Que olha só, galera, como já foi bem comentado ainda agora, foi selecionado pela Catarse para fazer a apresentação do jogo na área de testes, na área experimental. E detalhe, dos jogos que foram selecionados, foi o único RPG. Olha que foda, velho. Foi muito louco, né? O Catarse fazer um edital de jogos, né? Já é uma parada muito bacana, assim, para poder estar realmente procurar e usar o DOF para colocar junto das editoras, né? O Catarse ele proporcionou, além dessa visibilidade da mesa no DOF, esse patrocínio, né? Ele também proporcionou 2 palestras. Teve uma palestra que foi sobre como fazer um Kickstarter, como fazer um financiamento coletivo. E uma outra palestra foi como se aproximar de uma editora. Então, em momento algum, o Catarse queria, tipo, vender o peixe deles, assim, tipo, claro, teve a palestra sobre financiamento coletivo, mas nunca foi uma obrigação que, se a gente fosse selecionado, a gente teria que abrir com eles um projeto. Pelo contrário, eles patrocinaram a área, abriram um espaço, e durante os 3 dias lá do DOF, os 2 abertos ao público e o dia do business, a gente teve um espaço dedicado com os 10 vencedores, os 10 selecionados de umas centenas que foram mandados. E esse ano foi o único RPG que foi selecionado. Então a gente conseguiu representar lá o nosso nicho com esse jogo. E fiquei bastante feliz, porque eu vinha trabalhando nele aqui na gringa com ele, com a minha esposa e com os meus jogadores aqui há bastante tempo. Mas quando surgiu essa oportunidade de apontar esse projeto para o DOF, apesar de não ter uma recompensa financeira, foi tipo a motivação que eu precisava para ser a minha bússola e minha motivação de
concluir o projeto e colocar no papel, né? Não só ser uma prep de jogo que eu tenho, assim, né? Para os meus jogos e tal. Pode crer. Então aproveita, Maia, que você já adentrou nesse ponto. Descreve pra gente como foi essa experiência de passar por todo esse processo de seleção do Catarse, porque pode ser que alguém que esteja nos escutando ou nos assistindo se interesse em percorrer o mesmo caminho que você. Fala aí pra gente. Sim, com certeza. Cara, foi assim, às vezes a gente encontra essas oportunidades assim. Eu já tinha visto outras parecidas, como aquele o Dungeon de uma página, ou até um jam fest, algumas coisas assim que às vezes tem na gringa. E então quando surgiu esse mais oficial do DOF, eu senti que a categoria estava tava casando muito bem com esse projeto do Ethereum. A gente submeteu, né, a gente enviou lá a cópia do projeto, tinha alguns parâmetros, né? Você tinha que ter até 50 páginas, tinha que ser, não precisava estar completo em termos de ilustração, perdão, mas tinha que estar com indicações de já estar como produto, já ter uma indicação assim de protótipo, né? E aí essas centenas de jogos passaram por uma banca de 3 jurados. Os jurados fizeram uma pré-seleção e depois um feedback formal para todos, um número menor, assim, né, que a gente não tem como fisicamente fazer o feedback para todo mundo, mas entre os 50 melhores, os 40 melhores, assim, eles fizeram um feedback escrito e pontuaram eles, né, em até 10 pontos, em 3 categorias. Era criatividade, era acabamento e tinha mais uma agora, eu esqueci, era inovação. Execução, era uma coisa assim, se estava uma coisa assim, não lembro agora. Então, que eram até 30 pontos e os mais bem pontuados eram selecionados para ter essa mesinha lá no DOF. E a gente foi selecionado com 27 pontos, 26,5, uma coisa assim, foi bastante, foi bem alto, a gente ficou bem feliz com a recepção. Muito bom. E aí, aproveitando esse gancho, eu me viro para o Nascimento e pergunto, Nascimento, como é que tu fostes enredado nesse processo todo do Catarse? Cara, pra mim foi tudo extremamente rápido. Foi tipo, e aí, a gente tem um projeto pra fazer aqui, ilustra pra gente. Mas aparentemente, tipo, o que aconteceu foi que uma amiga em comum da gente, a Jana, a famosa fantasma do comunismo, ela foi quem apresentou o meu trabalho pro Lucas, né? Sendo que eles já tinham contato com uma outra pessoa que já tinha o meu trabalho, inclusive, que era o Daniel, que também estava no mesmo grupo, assim, de pessoas. Então acabou que eu acho que um meio que confirmou do outro, assim, e eu fui recomendado. E aí eles me mandaram mensagem perguntando como é que ficaria, etc, e tudo mais. E a partir daí a gente começou a pensar, né, como é que seria o desenvolvimento visual da coisa toda, né? Então, eles trouxeram várias ideias e tudo mais. Eu tentei colaborar da forma mais como mais conseguisse, assim, da forma mais eficiente possível, sempre tentando trazer bastante da ideia deles para o papel e ao mesmo tempo tentando trazer coisas novas e coisas que eu achava que seriam bastante interessantes de imprimir no visual da coisa toda, né, do universo como um todo. Só que assim, no momento em que eu vi lá o primeiro protótipozinho feito no Canva ainda, com as imagens provisórias e a ideia toda muito boa, tipo, já me ativou um monte de ideia, um monte de doideira na cabeça para poder começar a fazer e tudo mais. E foi muito legal, porque a partir daí qualquer coisa que eu mandava era a gente amou isso, é muito legal, não sei o quê. Então, tipo, foi muito, muito da hora ter participado desse processo, justamente porque eu tive muita liberdade para poder atuar como artista, como desenhista de fato. A minha opinião dentro da produção da coisa foi muito levada em consideração. Então, no final das contas, acabou tendo um pouquinho, na verdade, um poucão de mim nesse universo, no final das contas. E, poxa, foi maravilhoso. Tá sendo maravilhoso, né? A gente ainda tá desenvolvendo mais coisas ainda tá
ajustando detalhes, etc., preparando mais situações, tem planos já, então está sendo um projeto maravilhoso de se participar, assim. Muito bom. Malk, está com você. Bem, uma coisa que eu acabei percebendo que a gente está fazendo aqui, a gente primeiro falou da área do cartaz e a gente falou da introdução do Nascimento aqui na equipe, né? Mas uma coisa que a gente acabou não falando, e eu acho que isso é muito importante para o pessoal entender, o que é o assalto ao Aetherium Express, né? Então, eu vou pedir para o Maia ele falar essa parte. Então, Maia, explica pra galera. Vai ser um prazer, depois do DOF, de fazer esse pitch 30 mil vezes para todos os grupos que testaram, eu tô com ele afiado, então, cara, vai ser um prazer. O Assalto ao Aetherium Express, ele é uma aventura de fantasia arcane punk, ou steampunk, se você quiser também, né, o subgênero. E ela é sobre um ousado roubo ao trem, tipo, o gênero clássico de filme ou de literatura, né, e tal, pulp. E ele é ideal para 4 ou mais jogadores e um mestre clássico, e é uma one-shot que ela é compatível com qualquer sistema de RPG. Significa que ela não está escrita com nenhuma trava de sistema que você vai precisar jogar num sistema específico. Pelo contrário, ela é escrita sabendo que você vai adaptar ou para a campanha que você já joga, ou para o sistema que você está a fim de testar, ou que você pode até testar em sistemas diferentes para motivos diferentes, né? A história se desenrola num mundo onde tem 3 facções rivais: os Anões de Ferro, os Elfos das Nuvens e os Sucateiros do Deserto. E eles estão disputando por um cristalzinho mágico chamado Aetherium, que é o raro e ele é essencial para poder alimentar a energia que faz essas máquinas, essas ferramentas magníficas, né, do mundo Arcane Punk. No meio desse conflito todo tem um deserto e tem um trem que atravessa, e ele é meio que uma zona neutra entre essas 3 facções, e como é a única maneira segura de atravessar o deserto, é um caldeirão de pólvora para conflito, né? E esse é o Aetherium Express. Uma coisa que eu acho que foi um grande diferencial, tem 2 grandes diferenciais, eu acho, na one shot nessa aventura, que eu acho que fizeram ela se sobressair nessa competição. Uma é que o jogo, diferente das aventuras tradicionais, que tem, tipo, grupos com os personagens colaborando, tipo, tem um maguinho, aí o clérigo cura, o mago faz não sei o quê, e vocês juntos colaboram com a missão. Para fazer esse tom de assalto ao trem e heist e essa pegada de traição e alianças, cada jogador recebe uma agenda secreta na forma de uma cartinha escrita por um personagem. E com cada jogador recebe uma diferente, secreta, né? E cada uma dessas cartinhas, ela vai te dar um objetivo, que é o que você tem que conseguir completar durante essa one shot para conseguir, tipo, vencer lá, ter a de condição de vitória, né? Só que o problema é que, em vez de você ir colaborando com seus colegas, você vai ter que meio que pisar um no pé do outro para conseguir completar o objetivo de vocês. Um quer roubar o trem, um quer proteger o trem, e por aí vai. E aí a outra coisa que é um grande diferencial do Zine, e é uma das grandes vontades que a gente tem de ela ser um Zine impresso, publicado, que as pessoas possam pegar na mão, é que ela possui trens, o mapa dos vagões, eles são modulares, né? Então ele tem o tamanho do formatinho do Zine, que é esse formatinho A5, que a gente sabe que o RPGista adora, né? Só que aí os vagões do trem, o grid de miniaturas, eu não consigo aproximar da câmera aqui, mas tem um grid de miniaturas, que exatamente cabe com miniatura com aqueles tokenzinhos circulares, e você consegue, cada vez que você mestrar essa aventura, que você rodar essa aventura, você consegue embaralhar a ordem dos mapas, criando, pela combinação dos vagões e dos diferentes desafios que tem em cada vagão maluco, vai criar uma aventura nova, uma combinação nova, não vai privilegiar nenhum jogador por causa de uma ficha ou por causa de algum conhecimento prévio. E aí, inclusive, para o mestre, ficou uma delícia de mestrar, porque cada vez que você joga isso, ela vai ter uma sensação completamente diferente. Então você não fica com aquele batido, ela não perde o brilho depois de que você mestrar várias vezes. Então é isso. E aí, então, é uma aventurinha curta, sim. Ela não é simples em termos de que ela não é
talvez indicada para iniciantes, primeira aventura que você for jogar, porque você vai ter que adaptar para algum sistema que já requer algum pouquinho de experiência. Mas se algum mestre estiver mestrando para você, é uma delícia de jogar, porque ela é uma clássica fan house, assim, cada vagão é uma coisa louca, bem divertida. Uma delícia de jogar em família, quando você tá, tipo, brigando, o seu irmão, o marido, o cunhado, tá, tipo, tem toda uma relação assim também, é bacana. E é isso, esse é o Assalto, nosso one-shotzinho de Train Heist. Show. Agora eu vou passar para o Lucas Nascimento, mas eu vou passar com uma outra pergunta. Até porque o Maia, ele deixou bem coerente, ele não deixou nenhuma ponta solta pro coitado do Nascimento, para ele poder falar alguma coisa, né? Mas eu vou pegar na parte da arte, porque você foi justamente a parte da arte. Se você pudesse escolher uma arte em principal, aquela arte que você falaria assim, pô, essa foi a arte que eu mais adorei ter feito do livro. Claro, se você puder falar ela, né? Qual que seria? Eu posso. O Maia já puxou ali, inclusive, uma personagem. E, de fato, dos personagens é a minha favorita. Mas tem uma arte que me pega mais do que aquela personagem específica, que é o portão da guilda da galera do deserto ali. E, tipo, a gente tem uma favela no meio do deserto, em meio a ferro velho, a entulho e etc. E tudo isso é quase que um chamado de boas-vindas, sabe? É uma questãozinha de você chegar no lugar e você se sentir de certa forma acolhido. Foi uma das que mais deu trabalho de fazer. Definitivamente, porque tem que desenhar todas as casinhas, as interações dos personagens, etc. Mas também foi a que eu mais gostei, porque ela gerou um ambiente que você fica curioso para conhecer mais, para ver mais dele. Então, essa foi uma das artes que foi de longe a arte que eu mais gostei de fazer, porque o resultado dela ficou muito bom no final. Mas essa é uma pergunta que definitivamente é uma pergunta difícil, né? Não fosse por essa arte puxar de um modo geral, as outras todas foram muito legais de fazer elas, sabe? De pensar como elas seriam. Tipo, aqui a gente tem esse cobrador aqui, ó, pedindo o bilhete do cara, e o cara, ué, cadê o meu bilhete? Sabe? E aí tem o outro aqui comendo aqui no canto, e o cara olhando, nossa, esse negócio mal cheiroso aqui do lado, uma criança chorando ali atrás, um anão mal encarado aqui do lado. Então, pensar nesses cenários e nas interações de personagens, em como é que isso poderia de fato construir o universo de Aetherian Express foi um exercício muito grande, né? E no final das contas foi muito compensatório por conseguir ver as histórias se montando ali, sabe? Faz um tempo, inclusive, que nas minhas ilustrações eu tenho tentado trabalhar muito mais com narrativa, tentado fazer essas coisas fazerem sentido e tudo mais. E nesse projeto foi um projeto no qual eu consegui fazer isso. Eu consegui pegar e contar historinhas, a criar personagens, por mais que eles sejam figurantes até, alguma coisa está acontecendo com eles ao longo da história, cada um deles está contando uma parte da história, talvez de forma até que você consiga olhar para um figurante ali no meio de uma daquelas ilustrações e começar uma aventura a partir deles, sabe? Ou trazer eles como exemplo para a aventura que você está fazendo no momento, tudo mais. Então, teve toda essa preocupação de tentar fazer isso, de criar personagens com as suas contraditoriedades, com suas características próprias. Tudo é simples, fácil de ler, rápido de entender, mas se você gastar um tempinho ali, você vai conseguir construir algo mais em cima daquilo, sabe? Então, no final das contas, construir essas artes, tentar trazer referência de Art Nouveau para dentro da coisa toda, para não ficar só um faroeste genérico, sabe? Tentar trazer outras influências. O próprio Arcane Punk é um desafio, né? Tentar pensar o que seria
é um steampunk, mas ao mesmo tempo não funciona a vapor, ele funciona a parte de magia, a base de um objeto mágico que gera energia. E como é que você desenvolve todas essas coisas misturando esses dois elementos, sabe? Então, nossa, foi um baita desafio fazer cada uma delas, e ao mesmo tempo gerou imagens que eu amo de paixão, etc. E definitivamente a entrada da Scrap Wall para mim é a favorita no geral. E se for falar de personagem, a Whisper para mim, delicia. Bem, Raga. Maia, explica pra gente como é que funciona as mecânicas do jogo. Beleza. Não tem muita mecânica, não, porque a gente quer que o mestre consiga aplicar as minúcias de sistema baseado no sistema que eles estão a fim de jogar. Então, por exemplo, eu não consigo colocar a dificuldade de um teste, porque eu não sei nem se o sistema vai pedir teste ou se não vai, né? Mas a minha preocupação de game design foi criar uma dinâmica que não seja limitada por um status, né? Não seja limitada por um número. E a dinâmica é que o jogo tem 3 atos. O ato inicial é um ato introdutório, que é esse que é na estação. Ele é basicamente uma contextualização, é um momento para você só introduzir os personagens e qual é a pegada deles e tal. E só que os outros 2 atos, o segundo ato é o principal, que é o ato que a gente recomenda que seja se a one shot tem 3 horas, esse ato central, que é o heist mesmo, né, que é o assalto, ele teria 2 horas. E aí um finalzinho tem um twist que a gente deixa para finalizações e amarrar a ponta solta de one shot mesmo, né? Então, seguindo essa estrutura, os atos também tem uma questão muito delicada que a gente descobriu no playtest. Porque, inicialmente, o objetivo de todo mundo era roubar o que tem no cofre do trem. Só que isso gerava um jogo que acabava, no final do segundo ato, uma pessoa se sentindo muito bem e os outros se sentindo meio que, tipo, agora o jogo acabou, não tem muito o que fazer. Então, no playtest, a gente conseguiu descobrir uma maneira que os objetivos são diferentes de, tipo, só roubar a parada, ou então matar ciclano, sabe? O PVP que é gerado esse leve PVP que é gerado, ele fica menos videogame bobo, assim, de mata-mata, sabe? Para ganhar pontinho. Ele é mais a questão da história e da agência, da visão de mundo do NPC que te convidou, né? A gente se preocupou muito com esse aspecto ficcional da aventura. E como a gente não queria privilegiar um jogador como mestre, assim, como é que você não pesa a mão ou protege um jogador? Claro, sem querer, né? A gente criou uma estrutura de eventos. Então, a cada ato tem uma tabela de 6 eventos que você pode ou não rolar, dependendo da sua vontade. Se o jogo estiver bom, estiver enriquecido o suficiente, você não precisa botar evento. Mas, às vezes, o jogo está um pouco tímido ou não está desenvolvendo, você pode rolar um evento que afeta o trem inteiro ou a estação inteira, que causa mais um caos. Então, traz uma tempestade de areia que afeta todo mundo. Então, causa e acaba gerando mais treta para a galera ter que resolver, né? Então, essas são as mecânicas principais. Isso e o cuidado de cada pessoa ter uma agenda secreta clara, né? Você recebe uma carta do personagem, você tem que meio que decifrar assim, mas assim, para ganhar o jogo, não é ganhar o jogo, né? Mas para você atingir o objetivo dessa one shot, você tem que cumprir essa missão para essa galera aqui. Você consegue? Aí é questão de player skill, assim. Muito bom. Agora, eu não tenho ideia, mas eu vou aqui meio que experimentar, porque pelo que o Maia mostrou para a gente, tanto lá no DOF quanto agora aqui pela tela, nas páginas do Zine já vem o material para você poder servir como se fosse uma espécie de tabuleiro e construção modular da aventura. Aí eu me viro pro Nascimento. Nascimento, quanto tu te envolveste nessa composição? Por enquanto, ainda nada. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Por enquanto, ainda nada. O bodo por enquanto, né? É porque foi... Quando eles chegaram pra mim, foi tipo a primeira coisa que eu falei, olha, dá pra fazer, inclusive, isso aqui. Eu acho que a gente pode mexer nesse cenário pra ficar uma coisa mais uniforme, pra tipo, a gente poder olhar. Então, por enquanto, o que a gente tem de imagens no Zine é provisório. É um placeholder, né?
para poder guardar lugar ali até chegar às ilustrações que de fato serão as do trem. Então, para essas ideias, né, para esses espaços aí que vão ser as cartas modulares ao longo do jogo, ainda não tem, mas a gente vai trabalhar nas artes que vão deixar tudo unificado para ficar interessante. Tão unificado quanto acontece nas ilustrações mesmo, né? Tem algumas ilustrações que acontecem dentro e até fora do trem, dá para a gente perceber, existe uma certa identidade visual, ó, tem as cores verde e vermelha acontecendo, é a mesma cor que se repete aqui no uniforme dos funcionários, etc. Está presente na capa do livro e tudo mais. Então, tem toda uma identidade visual para poder ser colocada aí. E, claro, quando a gente vai trabalhar isso como um tabuleiro jogável, tem toda uma questão de tentar criar espaços aproveitáveis, né? Então, poxa, você vai ter o vagão em que tem um bar, fazer um balcão ali interessante que possa servir como cobertura, que possa dar uma visão privilegiada de alguma coisa, etc. Pode ser interessante. E tudo isso gerar, inclusive, elementos que possam ser, para os jogadores mais atentos, uma ferramenta para poder cumprir novas ideias dentro do jogo. Então, a ideia, desde já é fazer uma coisa bem rica com detalhes e trazer bastante informação para a galera poder se situar e se sentir realmente dentro do vagão de trem, sabe? Mas, por enquanto, ainda não tem dedinho meu nisso aí, não. Em breve terá, se tudo der certo. Foi difícil, hein? A gente queria muito, quando a gente estava falando do budget. E aí, como a gente sabe que tem muita gente que também não joga com mapa, tinha uma questão também de assim, tipo, se a gente tiver que cortar uma mão ou a perna aqui, qual que vai ser? E aí a gente acabou priorizando isso. Mas quem sabe, se a gente pegar uma editora, a gente conseguir um financiamento, a gente consegue... o financiamento do Zine foi todo do nosso bolso aqui, né? Então a gente está tentando, a gente teve que priorizar, tipo, página por página, o que a gente ia pegar. Então, né, nesse quesito, assim, os mapas seriam 8, mais a mapa em cima, né? Então aí, tipo, dobrava o budget, assim. E essa é a parte mais complicada, porque justamente fazer cenário e fazer mapa é o que mais encarece a ilustração, pelo menos no meu caso. Apesar de eu ter uma tabela que ela é específica para quem está produzindo do próprio bolso, então eu jogo o preço lá embaixo para a galera conseguir pagar, apesar disso, o trabalho de cenário, ele encarece muito o processo. Encarece muito porque leva muito mais tempo, precisa ter um estudo para poder fazer funcionar direitinho. Colocar vários personagens é complicado, mas não é tão complicado quanto fazer um bom cenário. E principalmente um cenário que possa ser reutilizado, né? Ele vai ter, ainda mais nesse caso de board game, né? Porque é isso que no final das contas, é um elemento de board game aplicado no RPG. Quando se trata de mapas e etc., isso é muito mais complexo, assim, ele escala de complexidade muito, muito rápido e é um trabalho mais demorado, é um trabalho mais caro, mais difícil de fazer, requer uma atenção muito grande, assim. Mas a gente vai conseguir, se o povo acabar fazendo isso, se der mole, no pior dos casos eu faço isso de graça, só para poder ver acontecer. Eu quero ver isso acontecer. Eu tô vendo que vai sair de graça, porque assim, cara, o livro tá ótimo. Quando você mostrou o cenário da região da sucata, lá, a favela, cara, eu já imaginei de chegar e de repente tem quebrou, ou antes mesmo do tem, mostrando cada um do pessoal, entendeu? Então, tipo, um deles na porta, na entrada da região da favela, entendeu? E é aquela coisa assim, de o pessoal ter que interagir com personagens que não são deles. Porque é uma coisa que eu geralmente no Classroom eu faço, né? O pessoal chega, o NPC, aí tá, então é uma velhinha, e eu chego pra pessoa, e aí, Beltano, a velhinha é como? Ah, a velhinha é isso, e a velhinha fala o quê? Aí, ué, mas
Tá na tua mão. Você constrói, né, junto, né? Exato. Justamente, cara, é a narrativa. Porque uma coisa que eu percebi muito, tem muito de narrativa compartilhada nesse jogo. Sim. Entendeu? Então, cara, e eu garanto assim pra vocês, não vai ficar só no Tem. Eu joguei com eles, gente, e não ficou aquilo, o Tem e fora do Tem, né? E o após o Tem. Então, vocês não pensem, acabou por aqui e acabou. Não, porque tem muita coisa que tá acontecendo e ainda tá pra acontecer. Sim. E agora a moção desses cenários, cara, é muito Eu posso muito viajar louco. viajar na viagem do Lucas? Quer dizer, do Malk? Como ele falou que dá para ir além do trem, olha, um ambiente steampunk, que no caso aqui é arcane punk, também cabe aí uma embarcação movida, viu? Fazer o transbordo do trem para embarcação. Sou eu aqui viajando, tá? Não, inclusive essa é a graça do sistema, aliás, do cenário não ter um sistema, é que dá para se adaptar para muita coisa. Eu, inclusive, tô planejando aqui uma adaptação do Ether Express para Quilombo Zero. Olha! Em que a gente também tem essa movimentação, visto que Quilombo Zero a gente tem lá a unidade prisional chamada de Verme, né? Que ela também é dividida em vagões. Então a ideia é justamente trazer essa dinâmica do Ether Express e juntar, fazer um crossover das duas coisas praticamente. Né? Utilizar a mesma dinâmica, com as mesmas regras e etc., dentro do cenário de Quilombo Zero. Então, apesar dele ser um cenário agnóstico, né, ele não possui um sistema definitivamente, ele ainda assim tem um sistema, um jeito de jogar muito particular que permite, ele é compatível com vários outros sistemas e cenários também, então dá para inclusive mesclar as temáticas, né? A gente pode falar sobre algo mais medieval. Falar do nosso amigo Dani, né? E que uma das minhas preocupações assim era que eu sou mestre de RPG primeiro e game designer é recente, assim, agora, né? Que essa pretensão é agora. Eu sei que a gente pega o material para rapinar o que a gente quer e rouba, pega e mistura e joga na mesa e troca. Tô acostumado, fiz 30 anos disso, tô ligado. Então, então eu já escrevi. Assim, então toma, a bandejinha tá aqui separadinha, eu sei que você vai fazer isso, então como que eu te facilito a sua vida, né? Então, tanto pelo sistema, apesar de ser uma questão de você ter que gastar um tempinho adaptando, e dependendo do sistema que você escolher, talvez você tenha que adaptar muito mais para algum tipo do que para outro, né? Mas o cenário, ele também não é muito denso, eu acho que é muito cansativo numa mesa de loja ou uma mesa de convenção, né, de evento, o cara ficar tipo Silmarillion de descrição do azulejo, porra, ele tem tempo para isso, o cara pagou, quer jogar, sabe, matar uns bichos, e aí então as descrições e os arquétipos dos personagens, eles são muito fortes, mas muito adaptáveis. Então o nosso colega Dani, também nosso parceiro criativo aqui das nossas produções, ele adaptou o zine do Ethereum Express para Star Wars. Então, tipo assim, em vez de elfos das nuvens, era Stormtrooper, em vez de anão, era rebelde, não sei quem era, não sei quem. Ele facilmente, sem gastar muito mais do que um tempo de prep de sessão, ele conseguiu rapidamente adaptar, porque os arquétipos são muito fortes. Então, em vez de bisão voador, tinha lá acho que sei qual era o bicho, era um Ewok, sei lá, era algum bicho do Star Wars famoso e tal. E briga de lightsaber em cima do trem, e acho que ele adicionou uma agenda extra que ele inventou, que tinha muito jogador, então ele adicionou. Quer dizer, o zine, ele te convida muito a você pegar e fazer seu, sabe? Que eu quero que você use, eu não quero que ele fique na sua estante bonito, assim, claro, ele pode ficar bonito na estante também, com mais arte dos papas, paga nós, mas eu quero que você jogue, porque ele é uma experiência muito única. Eu me preocupo muito assim, de não ter spoiler, da pessoa jogar primeiro, ou então do mestre pegar e jogar com os jogadores deles e ter essa experiência assim, de estar tipo, jogando um poker, sabe? Você está escondendo um pouco, assim, você não tá, o seu roleplay
tipo, é quase como tipo escultura, ele não é adicionando coisa, ele é tipo removendo o que você não quer revelar, e tem toda uma questão de tipo o mestre modular a agência, do tipo não querer afetar a agência do jogador. Então, por exemplo, quando você está mestrando, se você ficar tipo chamando muito um jogador pro foco da atenção, talvez você esteja atrapalhando a estratégia dele de ficar quietinho, né? Que seja justamente para ficar escutando o que os outros estão falando. E o contrário, se tem algum jogador que domina muito o jogo por motivos sociais ou de química, de como a pessoa é mesmo, assim, de falar muito e tal, às vezes o mestre precisa dar uma ajuda de passar a bola para outro também. Ou então de tipo telegrafar, que se a pessoa está fazendo muita pergunta e aparecendo muito, ela está dando bandeira da agenda secreta dela, então ela tem que dar uma maneirada. E essa nuance ela é muito derivada desses jogos sociais, assim, que são muito comuns, assim, de máfia, werewolf, ou até o Among Us, que foi bastante popular recentemente, assim, um de nós é um traidor e tal. E aí uma outra coisa que eu queria falar rapidamente, antes que eu esqueça, que o TDAH dos Lucas é real, é que são essas decisões difíceis, né? A gente podia, assim, o budget é o mesmo, né? A gente podia gastar uma grana focando em fazer isso um produto capitalista com todos os possíveis e imagináveis, o valor estético e comercial que merece, que eu acho que é um produto lindíssimo e tal. Ou eu posso começar a produzir a continuação, que é na favela que o Lucas estava descrevendo, porque aquela arte já gerou toda. O Zine termina levando para essa área, porque eu queria trabalhar um sandbox, né? Eu queria que fosse um sandbox que tivesse uma brasilidade, mas que também tivesse um pouco essa questão do conflito arcane punk que eu estava fazendo. Só que o sandbox era muita areia pro meu caminhãozinho de primeira aventura, assim, né? Sandbox, então... entendi. Olha que foi sem querer, vou fingir que foi de propósito. Usando o TDAH a seu favor. Eu dos Lucas, assim, dando poder esse, que eu nem sabia que tinha. Esse sandbox, eu achei que talvez tivesse mais tempo de game design, ia requerer mais ilustração, mais tempo de maturação. Então eu foquei no one shot rapidinho, e agora tem essa decisão aí, se a gente vai tentar fazer isso um produto e tal, mas se a gente vai conversar com alguma editora que também vai entrar com uma produção. Mas assim, o autor em mim tá se coçando para já fazer o 2 e o 3, e que o Nascimento sabe que ele tá agendado comigo até 2029, tá? Ele trabalha comigo, porque o que tem de ideia aqui tem 20 anos de aventura na gaveta, que agora vai. Agora eu aprendi o caminho, agora vai. Cara, duas coisas que eu tô doido pra falar pra vocês. Você tá falando bastante do mestre, mas ele é um jogo que, se você pegar um Mythic da vida, o barato, eu tava mexendo no Mythic ontem, por isso que eu tô falando. Você pegar um bagulho de tabelas e colocar ali, cara, ele casa muito bem e a pessoa consegue jogar ele solo tranquilo. Ele rola tranquilo. Eu acho que é importante dizer que o Assault a Ethereum Express, ele é um jogo que é quase open source, assim, sabe? Você, no final das contas, você vai modificar, você vai mexer, ou você pode jogar ele íntegro como mas ele te dá uma liberdade tão grande para você poder construir um universo muito a partir da sua ótica, que é quase como se você criasse o seu próprio jogo com aquelas ferramentas também. O que torna muito fácil dele combinar, inclusive, com o Mythic ou qualquer outro oráculo que você queira utilizar, ele vai funcionar super bem. Eu só citei o Mythic até porque eu tava mexendo nele ontem, mas só por causa disso. Sim, e porque o Mythic tá ótimo, né? A estrutura que eles fizeram, ele tá bem limpo, tá legível, tem tabelas que realmente importam, o que é muito difícil. Geralmente quando o pessoal faz um apanhado de tabelas, fica muito inflado, eles conseguiram fazer uma seleção muito boa. Fica aí, parabéns pessoal do Mythic, vocês foram incríveis. Mas sim, quando você pega o jogo e você coloca ele para ser jogado seja com um mestre, seja numa narrativa compartilhada, seja numa narrativa guiada por um oráculo, cara, o jogo ele flui muito tranquilamente. Eu acho que o fato de ter uma clareza nos objetivos de cada um, e ao mesmo tempo uma clareza
E, tipo, ele é um trem, é uma coisa muito on-rail, né? Literalmente nos trilhos. Você vai sair do ponto A e você vai chegar no ponto B. E até lá você tem que cumprir a sua missão. É uma premissa tão simples, tão fácil de aplicar, que fica tudo muito, muito, muito fácil de traduzir. Desculpa, eu lembrei do sinal antes de lembrar da palavra. Você traduzir uma coisa para outra justamente porque você vai adaptar aquilo com bastante liberdade, assim. Eu, particularmente, eu estou encantado. Apesar de já ter lido enquanto estava fazendo as artes, eu eventualmente paro, leio de novo e fico pensando, cara, isso aqui daria uma adaptação legal nesse sentido, ou isso aqui tá tão certinho, tão bonitinho, se eu fosse para um outro sistema, isso aqui é o que eu não posso mexer, tem que ficar, sabe? Então tem essas coisas que você fica querendo mexer e querendo montar a sua própria aventura com quaisquer que sejam os recursos que você tiver disponível. E a segunda coisa que eu queria comentar com vocês é que, assim, vocês estão... Eu até tive essa conversa com os dois Lucas lá no evento, sobre por que precisaria uma editora, né? Porque a gente sabe as nuances que tem de chegar, pegar uma editora, e a editora vai querer mudar alguma coisa, ou não vai querer mudar nada, ou vai querer dar liberdade total, ou vai chegar e vai falar assim, olha, eu posso ajudar nisso daqui, né? E a gente sabe todas essas nuances. Ou chegar e ser aquele sonho e não é nada daquele sonho. Demora, de repente, uma cota. E eu não tô citando nenhum nome de editora, até justamente por causa disso. Porque, assim, eu tenho um puta de um carinho e apreço por várias editoras, né? Então, vocês já falaram uma de jogos que vocês estão fazendo antes da live. Até justamente é isso que eu quero que vocês falem com essa resposta. Mas talvez bem grande, acho que vocês não precisam de uma outra editora. Vocês podem ter, de repente, uma outra editora parceira para poder ajudar a lançar o jogo. Mas a editora de vocês está formada, cara. A editora de vocês já tem até nome, já tem até site. Entendeu? E aí o pessoal fala assim, mal que você tá ficando louco? Eu já sou louco. Entendeu? Mas fala aí da Gas. Boa. Então, vamos devagar, porque esse papo aí é novo para mim. E a gente está engatinhando. Como eu não curso de repetir, eu só sou um cara nerd que até tipo ontem estava jogando. A gente criou uma desenvolvedora de jogos, por enquanto só em inglês, porque a gente correu para preparar isso para Gen Con. Eu vou na Gen Con com a minha esposa. A gente queria preparar para poder rolar um networking lá, né? Mas então a Grasshopper Games, ela é uma desenvolvedora de jogos, ela não é uma editora, a gente não publica nada, a não ser que seja de graça e digital, assim, porque é para divulgar mesmo. E nesse site a gente coloca os nossos jogos que a gente desenvolve pelo prazer de desenvolver, pelo lado robista, que foi mais ou menos o que nos levou a desenvolver a Ethereum Express, ou, por exemplo, o Dani, que é essa pessoa que a gente está citando aqui, que é o nosso parceiro, com o Rouba-Tumbas, né? E então, a nossa ideia é que uma editora pegue esses produtos prontos ou muito próximos de prontos e facilitem a impressão, a divulgação no sentido de online, né? E a venda e entrega dessas, a parte logística, né? Então, por isso que a gente dividiu bastante o foco da gente em produção de jogos, porque a gente, na questão criativa, né, no desenvolvimento, a gente não tem o conhecimento nem o aparato ainda de ser uma editora para caminhar com nossos próprios pés, então a nossa intenção não é essa. E a nossa intenção é que as editoras peguem os nossos projetos e publiquem. Aí volta para aquele papo que você falou, eu acho que é uma coisa que todo mundo sente, eu acho que todo brasileiro sente, que é a reputação das editoras do Brasil, que vem de décadas de altos e baixos, de casos de sucesso e casos de
vergonhosos e tal, em questão de entregas e coisas. Novamente, não estou citando nenhuma editora em específico, mas essa é uma reputação que tem, inclusive lá fora, né? Quando eu vou na Gen Con e tal, e as pessoas comentam de editoras e experiências com editoras brasileiras, às vezes eles comentam de coisas ruins, né? Ou então até comentam situações ruins. Mas eu acho também que a gente vive um momento muito propício do empreendedorismo do nicho da RPG. A queda dos grandes internacionais aí, o Dungeons and Dragons, os magos da costa aí caíram e se espatifaram, e agora tá pipocando produtor independente, produtor que quer saber, se não fosse essa estrutura gigante que eles têm, o produto deles eu faço melhor. Esse brio que tem no hobbyista aí de tantos anos e que está chegando no momento da vida agora que talvez consiga produzir um conteúdo, é o que eu acho que motiva muita editora nova está surgindo aí, editora de menos de 3 anos de idade, 4, 3 anos de idade, surgindo, e com um fôlego de pegar o produtor como influenciador, e pegar um produtor e valorizar o conteúdo autoral, né? Pegar, por exemplo, um jogo popular lá fora, um Shadow Dark, um Mothership, um Dagger Heart, sabe? Trazer para cá traduzido e publicado com a aventura de um brasileiro também, que gosta do sistema e publicou uma aventura em cima, entendeu? Então eu sou muito fã, por exemplo, do Shadow Dark, da Kelsey Dionne, já jogo há bastante tempo. E, então, quando eu mestrei o assalto lá na Gen Con, eu usei esse sistema, né, porque era só o que eu soube mais, que eu estava gostando mais e tal. Só que você pode escolher o sistema que você quiser e tal, mas o importante é essa parceria que foi um sistema gringo, mas uma aventura de um brasileiro, sabe? Você quer dizer, com a brasilidade também, né? Então, acho que tem um movimento de editoras também interessadas. E tem um outro lado, que é o financiamento coletivo, que também vem com os seus desafios, né? O financiamento coletivo ele tem as suas vantagens de você ser o dono do próprio nariz e tal, só que vem com uma carga de trabalho, de burocracia e de desafio de você divulgar o seu jogo, né? E a verdade é que, assim, quando entra no que de divulgação por influencer, Instagram, eu digo para todo mundo, eu não sou ninguém, eu sou um nada. Então, tipo, é uma briga que eu acho que é ainda mais difícil eu tentar, tipo, um Kickstarter de sucesso que consiga justificar o custo que seria rever esses. Então, no momento, só oportunidades abertas, mas o site, o Grasshopper Games, ele tá em inglês porque a gente, como eu moro aqui em Nova York, eu tenho o privilégio de visitar a Gen Con lá em Indianápolis, né, que é um outro estado aqui. Já vai ser a 4ª vez que eu vou. E esse ano a gente conseguiu, por conta das pessoas que a gente conheceu lá, de jogar jogo e de se enfiar e se perguntar lá mesmo, né, no networking, eu consegui vaga para mestrar o Ethereum Express, 4 jogos do Ethereum Express na Gen Con desse ano, que na verdade é agora. Show. Semana que vem, começa agora quinta-feira que vem. Cada dia vai ter um Ethereum Express, já tem 3 dias que está completamente esgotado, os 6 ingressos foram esgotados. Inclusive, eu estava falando com o Lucas essa semana, porque ele estava fazendo um personagem extra. Nascimento, tá, gente? Lucas Nascimento. Porque ele estava fazendo uma arte extra da personagem, da ficha pronta, que estava faltando personagem para a quantidade de gente que tinha se inscrito para jogar. Então, ele correu aí com a nossa arte pra gente e conseguiu entregar aí, então tá tudo certo. E no domingo... Cara, não me coloca mais uma coisa pra fazer não, porque tem gente que chega pra mim e fala assim, cara, qual nova coisa você colocou pra você? Oi? Não, o Lucas, o Nascimento, quer dizer, o Nascimento pro DOF, a gente pediu pra ele fazer umas artezinhas para as fichas prontas, né, pra o pessoal poder chegar lá e jogar. E só que a gente pediu cada arte para ele fazer inspirado num dos nossos amigos, inclusive uma é dele, né? Então o artífice é ele, a foto do ladrão sou eu, tem uma bruxa que é a minha esposa, que ela gosta de coisas de Harry Potter e bruxaria e tal. E aí agora fizemos um 6º personagem também para poder caber todo mundo. Então é isso, a gente está com a esperança, a gente conseguiu, tá imprimindo agora o protótipo físico igual, quer dizer, parecido com esse daqui, só que todo traduzido e adaptado em inglês, né?
Então, inclusive com o logo em inglês, que o Lucas fez, o Nascimento fez os dois. E a nossa intenção é justamente entregar na mão da galera do RPG, né? Então lá a gente vai encontrar youtuber, vai estar o Ben Milton, vai estar a Kelsey Dione, a gente vai no Zenes, que é aquela premiação gringa. Eu falo que é o Oscar dos RPGs, né? A gente vai lá ver o que tem de novidade e tal. Então, e a intenção é que onde a gente conseguir enfiar esse zine aí, mostrar que o Brasil tem conteúdo, que tem produto muito bom, que eles sabem dos nossos artistas, né? Eles valorizam bastante os artistas visuais, assim, porque eles pagam bastante a commission, né? Mas o produto inteiro nacional, assim, com a cara nacional, falando de favela, falando de uma realidade também, né, de jogo brasileiro, assim, eu acho que é bacana para eles verem também. Tá muito, vai arrebentar aí no GCon, se tudo der certo. Muito bom. Lucas, posso fazer uma Qual deles? Uma ousadia, quer dizer, desculpa, Maia. Maia e Malk. Malk, posso fazer uma intervenção oportunista? Pode. É oportunismo, Pode. tá? Eu não vou mentir pra ninguém. É um oportunismo porque eu gostei muito do que o Maia expressou aqui em torno da Grasshopper Games. Meio que me sinto espelhado no formato que eles estão conduzindo isso. Aí eu te pergunto, Maia, ali onde está em cima Proud Home of, aí tem o Riders of the Terra Express e o Roubatumbas, teria espaço para mais um? Sim, sim. A nossa intenção é que o coletivo, o collective, né, tá ali em inglês, né, chique, né, mas o coletivo de game designer é intencional. Esse zine do Assalto ao Ethereum Express, ele sedimentou várias parcerias, né? Não só, claro, a parceria com o Lucas Nascimento foi muito essencial para o zine acontecer, né? Porque ela aconteceu num momento em que eu estava bastante desapontado com um amigo que ia ser o brother, que ia fazer tudo junto, a gente ia montar e tal. E quando chegou na hora de dinheiro, cara, mas foi aqui na gringa a gente fala de red flag, né? Cara, foi só red flag. E a amizade, eu senti que eu ia perder o amigo por conta de bobagem, sabe? Que não valia a pena. Então, por conta desse desalinhamento, eu estava desabafando lá no nosso grupo do RPG Dojo, do Bruno Cobb, da Nina Fantasma, essa galera aí do Daniel. Tava desabafando que o cara da artista ia fazer as artes, deu para trás, ele ia fazer o desconto. Esse cara é gringo, né? Então ele ia fazer um desconto, não sei o que, e deu para trás, já tava próximo a desistir, né? Foi quando esse grupo recomendou o Lucas Nascimento e, cara, a parceria ali explodiu, né? Porque depois da primeira reunião em pessoa, depois de eu paquerar o portfólio dele, babando, assim, a qualidade da arte dele, logo depois da primeira reunião, a gente já viu que a gente compartilhava várias referências e em termos de estética e de jogos de PlayStation que a gente jogou, e tipo assim, várias referências, assim, então, tipo, e durante o processo, esse aqui é uma dificuldade aqui, foi um processo de quase um ano de fazendo a arte, desenvolvendo e testando e tal. A parceria com o Daniel da Rosa, a parceria com a minha esposa, que também é coautora do zine, né? Esse coletivo foi essencial, porque se não fosse a galera me ajudando e se motivando, né? Tanto o Daniel me motivando a completar e mandar para o DOF, quanto eu motivando ele a submeter os projetos dele e testando os jogos dele nas mesas abertas que ele conduz e tal, foi essencial, porque senão viraria outro projeto de gaveta, que eu sei que você está assistindo aí nossa live, você tem também projeto na sua gaveta, deve ter uns 3 aí, maneiríssimos, e que às vezes você foi até certo ponto, sentiu uma dificuldade, mas se tivesse alguém que tivesse te motivado, ou tivesse te dado uma outra lente que te destravasse, você tivesse dado esse segmento, né? E agora eu estou numa fase que eu estou recebendo muito a aprovação do público, que ganhou esse negócio. A gente teve lá quase 20 e tantas demos do jogo nos 3 dias de DOF, assim, muito, muito reforço positivo, mas assim, 2 dias antes do DOF eu tava tipo roendo unha de nervoso, que ninguém ia gostar, que ninguém ia querer e tal. Então assim, é fácil dizer agora que eu teve esse pequeno, uma missão bem sucedida, né? Mas então, cara, junte-se com seus amigos, faça o seu coletivo. A ideia é a gente agora
sedimentar esse selo Grasshopper como um selo mesmo de qualidade, de pessoas que se ajudam, não porque é um produto que o algoritmo disse que tem que ter trem, porque trem vende, não. É porque é um projeto que a gente ama, que a gente gosta, a gente se ajuda, é o nosso, em inglês eles falam, né, o passion project, né, a gente é apaixonado, em vez de, sei lá, jogar futebol ou jogar videogame, eu sento e fico trabalhando nesse zine, fico mexendo nessas ideias. Esse hobby é o que é o Grasshopper. O Grasshopper é uma referência a um livro do Bernard Suits, o Grasshopper, que faz referência, né, àquela fábula que aqui no Brasil é a cigarra e a formiguinha, né? A formiguinha trabalha o ano inteiro, capitalismo, trabalha, e a cigarra fica só tocando violino, ou então fica farreando, né? E aí a lição é que você tem que trabalhar capitalismo, trabalha, senão você vai morrer. E o Grasshopper, o livro, ele propõe um pouco, ele questiona um pouco essa visão pós-Segunda Guerra Mundial, assim, produz, né, bem de linha de produção, assim. E ele fala que, na verdade, se o Grasshopper trabalhasse, se a cigarra trabalhasse, ela deixaria de ser cigarra, ela viraria formiga. Ela não seria mais ela. Então, que deixa ela morrer. Ela prefere morrer do que deixar de ser essa essência, né? E eu sinto um pouco isso, que, assim, eu tenho o meu trabalho, eu sou professor, como os Lucas aqui devem ser também, onde dos professores aqui, sou professor de música, tenho já há muito tempo, né, fiz licenciatura no UFRJ, trabalho com música há muito tempo, tenho a minha rotina, já sei o meu trabalho ali, às 4 horas o sinal toca, eu já sei que fecha ali, eu consigo me dedicar a essa alma de gafanhoto, de cigarra, né, então... e sim, e é por isso que é um jardim, porque eu acho que tem que ter espaço para muita gente. A gente quer sedimentar esse selo e trazer mais colaboração, mais artista, e trazer jogos que tem essa cara de passion project, sabe? Tipo assim, isso aqui é o trabalho, esse aqui é o projeto que eu tô há 5 anos na minha gaveta, mas agora eu quero desalavancar. É essa vibe assim de projeto de gaveta que impulsiona a gente. Eu quero dizer, inclusive, que... perdão, mas é porque uma das coisas que me convenceu muito a trabalhar com o Lucas e com a Miranda nesse processo foi justamente, né, eles terem me dito que eles faziam isso por paixão e não por lucro. E que é o que eu particularmente faço praticamente tudo na minha vida por paixão e não por lucro, sabe? Em outros projetos, mas agora... estando participando desse projeto também, é por uma paixão, é por gostar, de ter o brilho nos olhos de ver acontecendo. E eu acho que é isso, né? Ali na lista a gente tem, por enquanto, apenas 2 jogos, mas eu acredito que futuramente novos jogos venham chegando. Futuramente não, tu não viu o que o Hagabashi falou? Exatamente. já quero muito, inclusive. Arrepiei aqui só de pensar. Por quê? Mas sempre levando em consideração isso. A gente está fazendo pela paixão, não pelo lucro. Obviamente, se vier o lucro, a gente vive num estado capitalista, a gente precisa que tenha o lucro também, mas não é a nossa prioridade, né? Nossa prioridade é fazer o nosso projeto acontecer, é ver ele pronto, é ter o orgulho de ver aquilo acontecendo, ver outras pessoas desfrutando daquilo, tendo as mais diversas reações para aquilo acontecer. E claro, evidentemente, né, se uma editora estiver disposta a, por exemplo, custear a produção, que é algo difícil da gente conseguir fazer do próprio bolso, ou estiver disposta a ajudar com a distribuição, que é outra coisa ainda mais difícil, logística, etc. Então, tipo, que seja, que façamos essa parceria, que a gente se junte justamente para poder cobrir essa carência que a gente tem de determinados aspectos da produção de jogos, né? O trabalho de quem faz alguma coisa como o Grasshopper não é exatamente fácil de fazer acontecer. Ele precisa ainda de bastante suporte, e editoras vêm justamente nessa pegada, né, de tentar ajudar. Perfeito. Então, se me permitam, eu quero findar o meu ataque de oportunidade. Posso? Claro, à vontade. Vambora. Seu turno. A minha proposta para vocês é incluir essa logo aí no Grasshopper. Despertes. Eu não sei se o Maia tá sabendo. O Hagabashi já me mostrou esse projeto, já me falou desse projeto, mas tem carinha de Grasshopper, tá? Só pra avisar.
Tem toda a carinha. Eu escutando o Maia falando, eu me identifiquei em cada fala dele. Vocês me permitem ler esse textinho aqui de chamamento? Então, por favor. Claro. Então bora. Deixa eu dar aqui um zoom para todo mundo acompanhar. Então vamos lá. Despertes a magia e o fantástico em você. Essa é a indicação para você mergulhar junto com uma personagem em uma possibilidade e um desejo guiados por uma crença intensa que lhes eleve ao ponto de romper os limites do lógico e do racional. Mas é preciso tomar cuidado, pois o despertar pode levar à perda da noção de realidade. Em Despertes RPG, você irá interpretar uma pessoa que possui uma crença forte o suficiente para ultrapassar os limites e a realizar ações imbuídas de magia ou do fantástico. Porém, esse despertar vem junto com o colapso das tecnologias que antes otimizavam o mundo. Tudo que era automatizado e cibernético parou de funcionar. Em um mundo onde despertes surgem ao mesmo tempo que as tecnologias entram em colapso, você e sua personagem terão de lidar com a possível culpa de ser a razão de tudo estar parando. Ou seria mudando? Para sobreviver, você terá de se juntar às pessoas iguais a você, criar espaços de segurança e resistir a um mundo distópico que rejeita as suas existências. Por isso, permita-se despertar a magia ou fantástico que há em você e venha descobrir até onde a sua imaginação consegue lhe levar em Desperte RPG. E antes que eu possa entregar aqui para a fala de vocês, o título Despertes ele tem duplo sentido. O primeiro, que ele é uma conjugação do verbo no imperativo, dizendo para a pessoa desperte, seja no singular ou no plural. E é também uma forma de fazer inclusão de personagens, trazendo um verbo, trazendo uma palavra, uma conjugação neutra. Não é desperto, não é desperta, é desperte. Sim. E só para complementar, eu acho que vale a pena dizer, né? A ideia desse projeto, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, Raga, mas é justamente falar sobre essa parte mágica que vem da nossa realidade fantástica, do nosso realismo fantástico, né? De falar sobre a magia que está por trás de Encantados, né? Que está por trás da cultura nacional, das crenças, etc. E eu acho, assim, é porque eu sou muito suspeito para falar desse tipo de coisa, que é mais do que bem-vindo. É mais do que bem-vindo, assim, trazer isso que define a magia, a brasilidade em magia, sabe? O resumo da brasilidade em magia. E quanto mais coisas que trazem isso, melhor, assim, e definitivamente Despertes é um que eu quero muito ver acontecendo, assim, porque é um baita de um projeto. Sim. Maia, tu não precisa falar nada agora, mano. É só mesmo a minha jogada de oportunidade, que se um dia você quiser acolher o título, eu teria o enorme prazer de botar junto lá na Hopper, porque eu tô solitário, não tenho assim um ritmo enlouquecido de produção, eu faço nos meus momentos de lazer e diversão. É na nossa vibe. Essa sintonia de estar em contato com... Eu chamo da minha melhor versão. Apesar de eu amar o meu trabalho, amo ser professor, e sou professor de música, ainda por cima. Então, tipo, os moleques me seguem na escola como assim, eu sou o flautista com os ratinhos, assim, me seguindo. Eu sou o tio do RPG. Então, tipo assim, amo o meu emprego, mas eu odeio o capitalismo. Nova York, tudo custa dinheiro e tudo é caro e tudo é pequeno. E apesar de ser um lugar assim que eu adoro a cidade, assim, jogar RPG é caro, porque você tem que ir na casa de alguém. As casas são pequenas, então as pessoas querem jogar em loja, shopping, não sei o que, e aí tem que pagar. Eu me irritei com esse negócio de ficar pagando para tudo, criei o meu próprio evento de RPG anticapitalista gratuito, uma vez por mês. A gente joga o Quest Fest, que basicamente a gente organiza, a gente traz mais mestres para conseguir ter jogos, mas às vezes os mestres conseguem também se inscrever.
E uma igreja de todos os lugares do mundo, uma igreja topou oferecer o espaço de graça pra gente. Então, tipo, era surreal, assim, a gente num salão de um hall de igreja mesmo, assim, com mesinha jogando, tipo, e o demônio morre, não sei o que. Com a reparação do pânico satânico. Deu uma volta completa, assim, sacolé, tipo, incrível, assim. Então, porque a gente não conseguia encontrar espaço, sabe? A gente tinha, tipo, mais de 30 pessoas querendo se encontrar para jogar. Caramba. E aí o coffee shop queria cobrar $20 cada pessoa só para sentar, tipo, e aí? E aí, se você tá cobrando $20 para sentar, como é que você vai compensar o mestre que tá jogando? Puta, aí, cara, começa tudo Não, chega, é de graça. Cara, então, essa veia anticapitalista e ficar muito. E se tocar muito, né, no sei lá, do criativo, que você tem que fazer. É uma coceira, assim, que você tem que botar para fora, você tem que produzir. Eu me identifico muito e vai ser muito bem-vindo. A gente quer que esse jardim aí do Grasshopper cresça. O site tem literalmente 2 dias de vida, então entenda isso como o que é. Por isso que eu não achei ainda, agora deu para entender. Tipo, literalmente 2 dias de vida, ele ainda vai virar, vai ter em português ainda, né? Tipo, a gente não conseguiu ainda, a gente só conseguiu priorizar toda a versão em inglês e não a versão em português da parada, por questão de tempo, que a Gen Con é agora, a gente quer que se esse protótipo cair na mão de uma pessoa com relevância, que eles cliquem e achem a gente. Né? Boa. Mal, que tá contigo? Cara, isso daí é uma coisa que, assim, já tá acontecendo, né? Já tá acontecendo, eu não sei se tu percebeu. E eu, antes do que eu queria falar, senão eu vou esquecer, você citou muito da cigarra e da formiga. Só que tem a história não contada da cigarra e da formiga, ao qual a formiga, ela pega, ela capota de tanto trabalhar, cansada, e quem vai ajudar ela, porque na história a gente vê ao contrário sobre o bagulho do inverno, mas a gente não vê o verão. É a história do verão, porque a história do verão é a formiga capotar de tanto cansaço sob o calor, e quem vai ajudar ela é justamente a cigarra, que tá ali cantando firme e forte e mostrando para a formiga justamente como que é a alegria e não como que é o sufoco. Então, quando você pensa assim, eu só tenho que trabalhar, gente, amanhã eu estou faltando no meu trabalho. E todo o meu trabalho sabe disso. Eu estou faltando para eu ir estar lá no evento amanhã e eu não vou estar ganhando nada de dinheiro. Eu estou perdendo dinheiro. Mas eu faço com muito orgulho de estar lá participando, jogando jogos, mostrando jogos, me divertindo, estando com quem eu gosto, estando com quem quer estar comigo, estando com quem tiver a loucura de fazer a mesma coisa, ou de repente que tá de folga. Mas, cara, se a gente deixar o capitalismo vencer, a gente deixar que a gente é obrigado a fazer as coisas, o próprio já disse, obrigado. A gente vai ser que nem a formiga, a gente vai morrer na hora e não vai curtir nada dessa vida. E é uma coisa que eu adoro, de estar aqui com os meus amigos, com as pessoas que fazem por onde ter importância, e um tá divertindo o outro, um tá divertindo a galera que tá assistindo. Bem, agora vamos pro momento da rádio, que é o momento da música. Então bora, né? É o momento que a galera vai misturar música com RPG. Lucas, quer dizer, Malk, Maia e Nascimento vão indicar canções que se relacionem com o do jogo de hoje, que é o assalto ao Aetherium Express. A começar pelo Malk. Cara, eu só vou andar aqui, se eu conseguir andar. Eu escolhi uma música de uma pessoa que ela acabou de falecer, e eu falei assim, caraca, velho. Eu quando ouvi sobre o falecimento do Ozzy no meu trabalho,
eu parei. E aí eu falei assim, não, é zoeira. Eu ouvi Ozzy. E aí o Carlos falou assim, não, cara, peraí, mas o Ozzy fez o show. Não, acabou de falar que o Ozzy morreu. E foi um baque. E hoje o Carlos chegou pra mim, de repente dado, ele falou, caraca, velho, o Ozzy morreu. Eu, então, você lembra de ontem? Ele... Cara, mas ainda não caiu a ficha, realmente ainda não, e não caiu a ficha. Eu comecei a pensar no bagulho do Michael Jackson, que eu falei assim, pô, já o Michael Jackson, a gente viu uma foto dele vivo no outro momento, e aí quando falou do Parkinson, quando falou do aneurisma que tava no canto da cabeça dele, ele falou da Cheryl, mostrou o que ele fez no show, né, falando, né, que todo o dinheiro do show foi pro bagulho de hospital. Cara, aquilo foi sensacional. E tem um momento do jogo, eu joguei lá no evento, que eu enlouqueci. Eu cheguei, eu falei assim, caralho, velho, que foda, né? Mas eu não posso contar isso daqui, porque eu quero que vocês sintam, entendeu? Então a música vai ser Shot in the Dark. E aí, se vocês quiserem entender o porquê Shot in the Dark está no Ethereum, joguem. Aí vocês vão entender. Muito bom. Tá a indicação do Malk. Vamos agora para a indicação do Maia. Boa. Excelente contextualização. Eu sou professor de música. Então, o Ethereum Express tem uma playlist de 70 músicas de inspiração. Depois passa. Mando, por personagem, tem tema de personagem, tema de não sei o que, tem várias. Tem um gênero musical que eu gosto muito, que eu descobri no Spotify, que é o Electro Swing, que é músicas da década de 20 e 30, que a galera do steampunk, a galera que gosta de um cosplay, tá ligada que eu sei, e é muito bom de dançar. Bom demais. Ele remixa samples de músicas da década de 20 e 30, aquele proto-jazz, assim, né? E coloca uma batida mais techno, mais modernosa em cima. Cara, é delicioso. Eu acho que combina muito com a pegada steampunk e arcane punk. Essa foi a resposta sommelier de música. Mas não tem como não escolher Crazy Train do Ozzy, porque é o que a aventura é. É essa aí. É o cara gritando, todo mundo sobe aí, entendeu? E é uma loucura cada vez. Eu mestrei muitas vezes. Só lá no DOF foram mais de 20 demos durante os 3 dias. E eu também assisti os outros mestres jogando. Cara, e cada vez foi uma loucura diferente, teve algo memorável diferente. Então, Crazy Train, não tem como não escolher. Muito bom. E agora vamos à última indicação, que será do Nascimento. Pois bem, eu acho que quando a temática é trem, a gente tem uma quantidade muito grande de música para poder recomendar. Mas, olhando pelo lado de ter pessoas apertadas dentro de um trem e tendo que lidar com isso frequentemente, eu me lembrei da música O Trem, do Tim Maia, né, que é uma ótima representação também para a gente poder trazer hoje, que traz bastante do clima do Ethereum Express. Ele tem bastante de gente se apertando e as confusões acontecendo, tem uma discussão de classes ali, de quem é mais rico e quem é mais pobre, etc. Acho que a música combina. O Trem do Tim Maia, com certeza, é uma definição que funciona bem. Muito bom. Então estão aí as 3 indicações de canções que se relacionam com o tema desta noite. Lucas, voltou para você. O Ratoruja até ele falou que ele chegou atrasado para a live, ele pede desculpas. E tinha muito o que comentar da sessão dele do Ethereum para o DOF, porque ele jogou com a gente, né? Ele jogou comigo, jogou com... Então, eu fui descobrir que ele era o Ratoruja depois. Ele tava sem a função, né? A minha esposa, ela tímida, bem tímida, ela não fala português bem, né? Então ela me cutucava assim, ela apontava, olha. Aí a gente jogou o jogo com o cara, aí na hora de ir embora,
vamos tirar uma fotinho, aí ele vamos, ele pum, tira, bota o animatrônico lá, sei lá, o capacetão dele lá A fursona dele. Muito maneiro, cara. Pô, abraço pra você, hein, amigo. Pô, muito bom. Abraço, Rato, você é maravilhoso. Bem, agora a gente fala o que a gente rolou conosco e o que vai rolar nas próximas semanas. Não precisa ser necessariamente de RPG, tá, gente? E aonde a gente encontra cada um de vocês, né? Seja rede social, seja site, seja o que for, né? Comigo, essa semana eu joguei lá na casa do Marcos. Eu adorei a sessão de Vikings que a gente teve. Foi, acho que a primeira aventura de Vikings que eu joguei que não teve uma morte. A gente conseguiu jogar um bagulho tão justo, cara, que eu fiquei assim, abismado com o mestre, porque eu já conheço o Marcos. Pô, o Marcos foi muita coisa que eu ensinei para ele, mas tanto da desenvoltura dele, tanto do pessoal que jogou, entendeu? Então foi uma ótima aventura. Ela vai estar na revista, tá? A aventura não vai estar o resumo da aventura, vai estar literalmente a aventura em si, vai estar literalmente o bagulho que é para ser publicado em uma zine, vai estar ali. Então isso eu adorei muito, né? E o Marcos vai estar com a gente aqui semana que vem para falar do lançamento do novo jogo dele, que ele ainda não anunciou em nenhum outro lugar. Ele deu uma prévia no Instagram dele, mas o lançamento vai ser aqui. Então eu agradeço muito até Marcos por isso. E aí, sexta, sábado e domingo, eu vou estar na Fontaria Criativa, fazendo as partes dos jogos. Inclusive, eu recebi alguns protótipos da Meeple Starter, dos autores que estão lançando para a Meeple Starter, para poder estar lá no Fontaria Criativa em outros eventos. Então, porque é um rodízio de protótipos que você passa para outro. O nosso não. O nosso eles mandaram pra gente e vai continuar com a gente pra gente poder mostrar nos outros eventos que a gente participa. Porque o pessoal sabe que toda vez eu não paro, né? E literalmente eu não paro. Sempre tem evento. Ou eu tô fazendo evento, ou eu, né? Ou tô juntando a galera pra jogar. Então os jogos estão com a gente. E eu agradeço muito cada autor que mandou, cada autor que enviou, cada autor que a gente acabou conhecendo, vocês, né? E eu ainda não deixei de lado o IFA, tá? Eu ainda não deixei de lado. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Então, ao mesmo tempo, o Fernando e o Alexandre, eles não vão estar comigo. Eles vão estar no evento de Peruíbe, que vai ser o Encontro Nacional de RPG de Peruíbe, que inclusive vai estar um monte de gente. Está sendo praticamente uma iniciativa. Eu gostei muito disso, né? E vai ter muita atração, vai ter muita atividade. Eu queria realmente estar em dois lugares ao mesmo tempo, que eu queria estar lá e eu queria estar na Fontaria. Então eu tive que escolher, né? Mas está muito bom. Daniel, tu tá de parabéns pelo Encontro Nacional de RPG. Antes mesmo de começar, eu já tô falando isso, né? Porque tá muita coisa legal. Então é isso que rolou comigo e vai rolar nas próximas semanas. E eu também tô para fazer RPG. Eu já escolhi o Anomia ao Fim para dia 9 de agosto. A gente vai jogar lá no São Vicente da Geek. Lucas Maia, o que rolou contigo nessa semana, o que vai rolar nas próximas e onde a gente te encontra? Beleza. Então, vamos ver. Essa semana eu vi o Super-Homem. Vocês viram? Ainda não. É bom, eu gostei. Rapaz. Tem coisa boa lá. Tem umas coisinhas meio não tão legais, mas assim, como filme eu gostei bastante. Fiquei bem animado. Gosto do Super-Homem, revista em quadrinho original, assim, clássico. Mas, tirando isso, a minha vida agora é se preparar para Gen Con, esse semana que vem, agora na quinta-feira. Então a gente está
preparando a impressão final do protótipo em inglês, fazendo camiseta e se preparando para ir para lá, viajar para Indianápolis e aguentar aí a rotina de 4 dias de jogos e aventuras. Se você está curioso e você quiser saber o que acontece lá na Gen Con, esse eu acho que vai ser o primeiro ano que eu tenho um pouco mais de uma pretensão de tentar documentar um pouco melhor, que antes eu só fui como de ir mesmo, né? Mas, então, se você tem alguma curiosidade, tem alguma coisa, me segue no Instagram, Lucas Maia RPG, bem fácil. Eu vou estar lá mestrando o Ethereum Express, vou estar lá mestrando do lado da Kelsey Dione, do Shadow Dark, lá no stand deles. Caraca. Então, a ideia também é a gente vai no painel dos youtubers lá, o professor Dungeon Master, o Ben Milton, Baron Derop, toda aquela galera, aquela patota de youtuber gringo vai estar lá, e a intenção é botar uns protótipos na mão deles e choramingar a parceria. Então é isso, tô animado. Se quiserem ficarem curiosos, eu vou postar tudo na mídia social lá no Instagram. E você, Lucas Nascimento? Eu só trabalhei demais. E é curioso porque felizmente eu tô cada vez mais colocando os meus tentáculos em todo canto do RPG. Então, essa semana eu fiz arte para Maloca, que é a minha obrigação, tem que fazer mesmo. Mas eu fiz arte também para o Universo Simulado, estou fazendo ainda arte para o Universo Simulado, estou fazendo uma animação para o David Ornelis, para um dos projetos dele. Então, estou fazendo um dos trabalhozinhos com ele também. Mas, para além de trabalhar para outras pessoas, né? Fiz também pro Maia, né? Já que a gente teve um personagemzinho que precisava entrar ainda. Mas para além disso, eu também fiz alguns projetinhos que a minha cabeça eventualmente cisma que ela quer fazer alguma coisa nova. E aí, no meio desse processo, saiu um board game novo sobre Queimado e saiu um RPG de panfleto chamado Gatilho RPG. Eu estou, na verdade, finalizando para poder diagramar e colocar isso gratuito para a galera poder seguir, poder conseguir, tá? Então, provavelmente em breve aí vocês vão ter um panfletinho do Gatilho RPG, um sistema de RPG de panfleto para jogar one shot. E é só para jogar one shot. Eu quero fazer uma aventura longa. É para jogar one shot, tá escrito no panfleto, pelo amor de Deus. Então, se contenham, por favor. Então, assim, eu fiz esse tipo de coisa, essas coisinhas até agora. Eu frequentemente estou fazendo muita coisa o tempo todo. Em breve aí tem jogo novo da Maloca para poder sair. A gente está com algumas coisinhas para poder adiantar para lançar para Perifacon. Então, quem quiser ver jogos de tabuleiro novos da Maloca vai conseguir encontrar o lançamento lá na Perifacon. Vai ser em outubro, se eu não me engano. Eu tô com um projeto, e esse é bem regional, mas eu acho que vale a pena falar aqui. Para quem não sabe, eu tenho também uma escola de artes visuais. Eu consigo atender online, mas eu também tenho espaço físico. E agora eu consegui fazer uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, porque era uma coisa que eu queria fazer desde o começo da pandemia. Eu precisava de uma estrutura móvel de escola. Eu queria montar uma escola móvel para que eu pudesse ir dentro de áreas mais afastadas do centro da cidade, mais periféricas, mais rurais, e pudesse dar aulas nesses lugares. E aí, recentemente, eu passei num edital e consegui comprar o material todo para poder fazer uma escola móvel. Então, essencialmente, eu tenho uma escola de artes móvel agora. Agora é pagar Uber para poder levar esse material todo. Mas, no geral, cara, eu estou muito feliz com isso, porque principalmente para mim que sou do interior do Rio, roça, a informação demora para chegar, arte, se a arte já é desvalorizada no restante do mundo, quando vai para uma área rural é ainda pior, assim. Então, consegui fazer isso. Agora vou me organizar justamente para poder efetivamente fazer essas aulas em algumas áreas aqui da cidade. Poxa, está sendo para mim uma conquista muito grande, assim, está sendo uma vitória muito grande. Eu queria muito compartilhar isso com a galera. Cara, a propósito, show de bola. Só para poder onde a gente te encontra?
vocês conseguem me encontrar em @lucasnwd em praticamente qualquer rede social, tá? Mas eu estou principalmente no Blue Sky e no Instagram, você me acha com mais facilidade por lá. Se quiser conhecer a minha escola, é @agora EAV, a E de escola, A de artes e V de visuais, tá? E se vocês quiserem também saber mais de jogos de tabuleiro e RPGs afrocentrados voltados para público de periferias e minorias, não deixem de acompanhar a Maloca Games em @malocagamesoficial no Instagram, tá? Manda mensagem pra gente, vai conhecer os nossos jogos, procura saber mais, a gente está disposto aí para poder mandar para vocês também. Muito obrigado aí pela oportunidade, galera. Cara, eu que agradeço muito. Eu só quero ler uma coisa que geralmente eu não leio, mas eu tenho que ler porque é muito bom. A Tati, ela tá falando aqui que quinta ela teve no Rio Antigo com o Rodolfo, e depois a iniciativa, ao qual ela vai testar o sistema dela do rádio, que teve também escrito na revista. Ela também foi um lançado aqui na revista do Giro da Semana RPG. Então ela vai fazer o playtest do sistema dela. E, cara, assim, gente, uma coisa que eu queria pedir pra vocês antes de passar pra despedida, né? Lucas Maia e Lucas Nascimento, tentam ver se vocês conseguem colocar um personagem cadeirante. Acho que seria muito bom. Acho que seria uma quebra de paradigma muito intenso e muito necessário. Vai ser legal. Na verdade, eu até já tinha pensado em colocar meio que no corpo de figurantes ali, né, e tudo mais, justamente para poder gerar essas questões, né, de tentar trazer uma diversidade de personagens e tudo mais. É algo que eu tenho feito muito, inclusive, nos trabalhos com o Luiz Cláudio lá no Universo Simulado. A gente tem utilizado bastante desses recursos, mas que, no final das contas, como foi chegando a proximidade do DOF, tudo foi muito no automático, e infelizmente o meu automático está em fazer gente padrão. Aí eu fui direto. Mas eu acho que tipo, é super válido, inclusive, e realmente é importante trazer personagens cadeirantes, trazer personagens com outras características que divergem do padrão social, né? Pessoas com vitiligo, pessoas amputadas e por aí vai, né? A gente ter variedades de corpos nas nossas representações é super importante. Com certeza em próximos projetos, seja com o Lucas Maia, seja em outros projetos, vocês vão acabar encontrando mais personagens portadores de mais pessoas com deficiências, né, sendo representadas aí, do que depender de mim, claro. Então, eu tenho com isso. Por favor, cara, eu peço muito e agradeço muito. Inclusive, até se de repente tiver uma fonte de inspiração para a Tati, gente. Com toda certeza. A Tati, ela já é uma inspiração de vida, assim. Tem algumas certezas que a gente tem na vida. Ela tá quase no nível Valpassos de presença em eventos, né? Existem poucas certezas na vida. Uma delas é a morte, a segunda é que o Valpassos definitivamente vai estar em algum evento, né? E a Tati, ela também tá sempre presente, assim. É incrível. Você olha, de repente, do nada a Tati apareceu. E é isso, ela é maravilhosa, e mesmo com todas as limitações, né, de estar de cadeira, e etc., ela está sempre presente, ela está sempre dando apoio, está comentando o máximo que pode. Então, assim, a Tati é uma figura importantíssima aí, e que, inclusive, merece ser representada e homenageada em jogos por aí afora, tá? Tenho dito isso aí. Enfim. Bem, valeu, gente. Raga, agora é o momento de despedida. Então vamos. Quero agradecer aos dois Lucas Nascimento e Maia por estarem aqui conosco. Foi incrível ter participado com vocês. Quero agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui no chat da Roxinha. Foi relativamente movimentada para o que normalmente temos aqui. Vocês foram sensacionais e fizeram ficar muito divertido conversar com vocês. E agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E para finalizar, peço para que o Malk, o Maia e o Nascimento, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.